Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que nos acompanham, que estão conosco. Tivemos um blackout aqui em Pirauá, faltou energia e por esta razão estamos começando um pouquinho mais tarde. Mas estamos aqui para a glória de Deus e queremos render graças ao Senhor por estarmos aqui na sua presença. Vamos estar orando ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito e santo é o teu nome, Senhor Deus. Rendemos graças diante de ti, ó Pai. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque o teu nome é digno. De toda honra e de toda glória reconhecemos, ó Pai, e queremos nesta noite te adorar na beleza da tua santidade, ó Pai. Queremos te pedir graça, perdão, misericórdia por nós, Senhor Deus, e te pedir, ó Deus, que o Senhor receba o nosso culto, ó Pai, ao teu nome. Te pedir, ó Deus, que tu nos conceda a graça de estarmos com nossas mentes totalmente voltadas, Senhor Deus, ao teu Espírito Santo, à adoração ao teu nome, Senhor Deus, e aquilo que nós queremos te entregar em oferta e sacrifício, como também, ó Deus, aquilo que queremos receber da tua parte, no nome de Jesus Cristo. Te louvamos por esta noite, te pedimos que a tua graça vá de encontro agora, Deus, a cada lar, derramando graça e misericórdia sobre cada lar que nos acompanha. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Abençoa os demais que não podem estar aqui conosco, mas que posteriormente vão estar vendo este culto, ó Pai. E nós rendemos graça por isso também, Senhor. E te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando. Que o Senhor esteja abençoando desde já, Senhor Deus, cada pastor, em cada trabalho que está sendo feito via internet ou não. Que tu esteja abençoando o teu povo, Senhor Deus, com a tua palavra. O Senhor esteja edificando, exortando, ó Deus, e erguendo a tua igreja. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, para a glória do teu nome. Te louvamos, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não gosto desse cansado aqui. Nós estamos aqui para declarar ao Senhor que Ele é o nosso Deus, nossa força, nosso cântico e a nossa salvação. Que você possa também louvar o Senhor. A minha alma tem sede.
Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Vem sobre mim, ministra teu propósito. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Vem sobre mim, ministra teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Vamos continuar adorando o Senhor. Vamos cantar um louvor que nós, a igreja é bem conhecido. Os irmãos possam estar nos seus lares, adorando esse Deus maravilhoso. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero
pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, aleluia. A sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Glória a Deus. Vamos ainda estar louvando com os nossos salmos e hinos. O número 33. Invocação e louvor.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia na carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Apóstolo Pedro. Capítulo é o 3, os versículos. Vamos ler do 18 ao 22. Diz assim, 1 Pedro 3, 18 ao 22. Diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor Deus, e demos graças por esta noite, Senhor Deus, e pela Tua palavra, Senhor. Nos abençoa com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, seja ela conselho para nossas vidas, seja ela, Senhor Deus, diretrizes no nosso viver, para que em tudo nós possamos glorificar o Teu nome no nosso viver. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos a respeito desta carta. W. MacDonald, ele vai falar das evidências da autoria petrina da epístola. Ele vai ratificar que elas são antigas e praticamente universais. A respeito da evidência interna, né, que é a parte, né, que está dentro da própria carta, que reporta ao seu autor, o excelente nível do grego empregado na carta talvez represente um problema, né? Assim haja dúvida, por causa de Atos 4,13, quando fala que Pedro e João eram iletrados. Contudo, temos a favor da autoria de Pedro que ele tinha 30 anos de experiência como pregador da palavra de Deus. Ainda, né, sem falar na inspiração do Espírito Santo, também a seu favor, e ainda, né, tendo ali
as contribuições de Silvano na redação de suas cartas, que são pontos a favor de Pedro, e ainda a respeito de Atos 4,13, que fala que eles eram iletrados, né, ele e João. Essa referência diz respeito apenas à falta de instrução rabínica, e não, né, a questão de que eles não conheciam o vocabulário grego, não tinham noção do grego, né? Então eles tinham sim. Isso não fala muito, né? E Atos 4,13 não é não é uma coisa muito consistente para afirmar que a questão da carta, né? O grego apurado na carta de Pedro possa trazer algum prejuízo à autoria de Pedro. Isso, assim, é fraco, no mínimo. O ano da escrita desta carta vai estar ali próxima à perseguição acirrada, a perseguição feroz de Nero, né, à igreja. Um imperador ali, romano, terrível, que empreendeu uma grandiosa perseguição aos cristãos. Inclusive, né, responsabilizou eles pelo incêndio de Roma. Mas a autoria da carta está entre 64 e 65 depois de Cristo, nem antes, né, antes ou depois, mas sempre próximo ali desse evento, a gente poderia dizer, né, catastrófico, mas que Deus se utilizou dele para a sua glória, com certeza. A ausência do temor de Deus e do conhecimento dele, ele pode gerar na vida das pessoas alguma especulação no que diz respeito à morte de Cristo, no mínimo herética. Algumas pessoas sabem que Jesus Cristo morreu na cruz, mas elas não entendem a razão pela qual ele foi para a cruz. Ou talvez até elas tenham alguma coisa em mente do que ele fez lá na cruz, mas não diz respeito à verdade. A verdade é obscura, é desconhecida a respeito do que representa a morte de Jesus na cruz. O apóstolo Pedro, ele traz alguns esclarecimentos a esse respeito nesta carta. Eu conheci uma pessoa que falou a respeito da morte de Jesus na cruz e eu fiquei muito triste com a conclusão dele. Ele era uma pessoa muito dada ao álcool, uma pessoa que não tinha um linguajar polido no que diz respeito ao vocabulário cristão. Então, nem de longe ele parecia um piedoso cristão. E ele se gloriava da morte de Jesus na cruz, que Jesus ali na cruz operou uma salvação para ele. Mas ele não estava vivendo isso. Então, ele estava muito equivocado a respeito da morte de Jesus Cristo na cruz. E nós queremos, nesta noite, falar de algumas verdades a respeito da morte de Cristo. Verdades que muitas vezes são negligenciadas ou mal compreendidas, e isso traz prejuízo espiritual para aquele que assim crê. Mas vamos falar para que a gente possa assim repousar sobre o que a verdade da palavra de Deus diz a respeito da morte de Jesus Cristo na cruz. Lembro-me também do filme de Mel Gibson, que trouxe uma grande polêmica na época do seu lançamento, e naquela época se cogitou bastante
a respeito dos verdadeiros autores da morte de Cristo. A primeira coisa que a gente vai falar a respeito da morte de Cristo é justamente que ela foi espontânea e que ela foi também voluntária. Ou seja, o verso 18, a gente vê aqui Pedro dizendo que Cristo morreu. Cristo morreu. Pedro não está dizendo que Cristo foi assassinado. Ele disse que Cristo morreu. Você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, Pedro falando a respeito dos judeus, que eles mataram o autor da vida. Está lá em Atos 3:18. Que os judeus mataram o autor da vida juntamente com as autoridades romanas. Mas Pedro entendia perfeitamente que o seu Senhor ele não resistiu àqueles que queriam tirar sua vida de forma alguma. Ele se entregou completamente. Então, a morte de Cristo, ela foi espontânea, ela foi voluntária, ela foi uma oferta pelo pecado. Ele não foi de modo algum assassinado. Então, Cristo não resistiu à morte. João 10:18 vai dizer que ele voluntariamente se entregou. O texto do verso 17 de João 10 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Então, a discussão a respeito da morte de Cristo, na época do filme de Mel Gibson, era quem eram as pessoas que tiraram a vida de Jesus Cristo. Os judeus, aí ficava aquela confusão, né? Judeus e romanos, quem foi? Quem tirou a morte de Cristo? E a suma é que os nossos pecados fizeram com que Jesus Cristo fosse para a cruz, voluntariamente. Ele entregou a sua vida voluntariamente para que na sua morte ele pudesse nos perdoar. Ele disse: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, a autoridade era dele. Ninguém podia tirar a vida de Jesus Cristo. Qualquer daqueles que estivesse ali podia estar com faca, com metralhadora, com o que fosse. Ele não tinha poder de tirar a vida de Jesus Cristo, porque ele é o autor da vida. Ele é quem ordena, quem morre e quem vive. Nesse mundo, quando uma pessoa morre, passa pela autoridade dele primeiro. Não expira aqui, pode estar na UTI, entre a vida e a morte. O médico pode dizer: de hoje não passa. Se Jesus disser, ele vai se levantar da cama. No outro dia ele está em pé. Porque é ele quem ordena, quem vai e quem fica. Então, ele sendo o autor da vida, a Bíblia também nos diz lá em Hebreus que ele é quem sustenta o mundo criado. Então, ele é quem sustenta a vida nesse planeta. Então, se ele tem poder para sustentar a vida, quem teria poder para tirar a vida dele? Se ele deliberadamente não a entregasse. Ninguém podia. Mas ele recebeu o mandato do Pai para que ele entregasse voluntariamente sua vida. Mas depois ele mesmo a reaveria. Veja, isso é poder. Então Jesus Cristo, por isso que ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele sim é o Todo-Poderoso. Porque mesmo aqueles homens achando que fizeram alguma coisa porque mataram ele, ao terceiro dia ele ressuscita. Ao terceiro dia nada impede dele voltar à vida, porque ele é o Senhor da vida, ele é o autor da vida. Então o autor da vida jamais poderia sofrer qualquer dano de qualquer que fosse, mas ele se sujeita inclusive ao Pai.
Ele se sujeita ao Pai para que a sua morte se consumasse. Então, essa é a suma, né? Não foram os romanos que mataram Jesus Cristo, e muito menos os judeus. Ele deu a sua vida. Então, aquelas pessoas que se envolveram na sua morte, ou seja, aquelas pessoas que lançaram mão de alguma arma, né, como o martelo e o prego para espetá-lo ali na cruz, e para furar ele de lado, se essas pessoas não se arrependeram, elas têm uma conta muito alta, porque elas não estavam ferindo ali qualquer ser humano. Elas estavam tocando no Filho de Deus, mesmo que ele mesmo tivesse se permitido aquilo. Não isenta aquelas pessoas da culpa de eles tocarem no Filho de Deus. É diferente de um pecado que você comete contra você mesmo, como um pecado de prostituição, por exemplo, um pecado de roubo ou de uma mentira. Tudo isso é pecado. Mas a afronta, né, direta ao Filho de Deus, com certeza tem uma consequência terrível na eternidade. Mas assuma que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele nos amou de verdade, se entregando Ele mesmo, voluntariamente, entregando a sua vida. Não apenas para morrer, não era uma morte rápida, não era somente se entregar para que a sua vida fosse cortada e Ele deixasse de viver aqui na terra, mas uma morte lenta e dolorosa, além dos espancamentos que Ele teve que sofrer. Então, a prova do seu amor por nós foi muito grande. E só uma pessoa desajuizada para não entender que Deus de fato nos ama. Porque Ele entregou o seu Filho, o Filho do seu amor, para sofrer por nós pecadores, culpados e merecedores dos castigos eternos de Deus. Segunda coisa, a morte de Jesus Cristo, ela foi única. A morte de Jesus Cristo não pode ser repetida. O sacrifício, né, o sacrifício que lega o perdão dos pecados, foi feito uma vez só. A gente sabe que, quer dizer, quando eu digo a gente, eu digo poucos. Eu digo que poucos, e eu digo com toda certeza que a maioria dos frequentadores da Igreja Romana não sabem que o sacrifício de Cristo é repetido a cada missa. Eles não sabem disso. Nem sabe, nem entende isso. Que Jesus Cristo morreu uma única vez por todas. E aquilo ali é uma afronta. É uma afronta a Cristo. Porque ele é como se Cristo estivesse morrendo a cada missa. A cada missa ele é morto. Então, isso é um absurdo. Pedro afirma categoricamente que ele morreu uma única vez. Ficando comprovado que uma coisa diferente dessa é uma fraude. Ninguém pode ensinar diferente. Cristo morreu uma única vez. No Antigo Testamento, sim. No Antigo Testamento, os ritos, né, as ofertas, os sacrifícios, eles tinham necessidade de serem repetidos porque eles eram imperfeitos. Eles eram sombra do perfeito, que viria ainda na plenitude do tempo, conforme Gálatas 4:4. Então, o texto de Hebreus, capítulo 10, é bastante contundente. E, inclusive, eu gostaria de abrir para que você acompanhasse. Está bem pertinho aqui da carta de Pedro. A gente volta um pouquinho aqui, se tiver com sua Bíblia aberta, ótimo, melhor ainda. E a gente vai ver aqui a partir do verso 10 do capítulo 10. Veja o que o escritor dos Hebreus fala a respeito da morte de Jesus Cristo. E que ela foi única. Ele diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo.
uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Ele está falando da antiga aliança, onde aqueles sacerdotes no templo, eles tinham que fazer repetidas ofertas, eles tinham que repetir os sacrifícios. E ele vai dizer, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, aqueles que estão em Cristo estão sendo santificados dia após dia pelo único sacrifício feito uma vez por todas. Uma única vez. A necessidade da repetição dos sacrifícios do Antigo Testamento é que aqueles sacrifícios, de forma alguma, eles podiam purificar as pessoas dos seus pecados. Aqueles sacrifícios, eles apontavam para o sacrifício perfeito. Mas como era uma ordenança, né, divina, né, dada a Moisés lá no Monte Sinai, então, aqueles que criam no Senhor e confiavam nele, e tinham uma vida piedosa na presença dele, eles se submetiam, né, a essas ordenanças, pelo temor do Senhor. Desse modo, essas pessoas foram salvas quando Cristo morreu na cruz, mesmo já tendo sido morto, porque morreram crendo no Messias, morreram crendo em Cristo, que é o Salvador deles e nosso. Não naqueles sacrifícios. Aqueles sacrifícios eram meras ordenanças. Não tinham poder para salvar nem para purificar ninguém. Como hoje também, algumas pessoas acham que as nossas obras, né, elas vão nos purificar dos nossos pecados. E isso não é verdade. O sacrifício único de Jesus Cristo, que foi, como eu disse, voluntário, a morte voluntária dele e a morte única dele, é o único remédio para aquele que se aproxima de Deus, para ficar livre de suas culpas. Então, aqueles que são cristãos, então, que eles corroborem, que eles reiterem e que eles reafirmem a sua fé a cada dia, no seu viver, no seu conduzir diário. Quem vai dizer que a gente é crente ou não, primeiro somos nós mesmos. A gente não pode ter dúvida de que a gente é crente ou não. A gente não pode ter dúvida se a gente crê ou não no Senhor Jesus Cristo. Se a gente crê no que a palavra dele disse, então nós somos. Se a gente se encurva ao que a palavra diz, se a gente de fato se arrependeu dos pecados e entregou a vida para ele, então a gente pertence a ele. Se no capítulo lá de Romanos 8, ele fala que há uma identificação interior, cada crente sabe perfeitamente do que é que o apóstolo está falando. Quando ele fala que o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. E ele não só habita, mas como ele interage no nosso viver. Muitas vezes, né, nos livrando de males, ou nos conduzindo ao altar de Deus, e nos conduzindo também a arrependimentos. Despertando em nós a vida de santificação, que ele é o Espírito Santificador. A terceira coisa é que Jesus morreu pelos nossos pecados.
Essa é outra verdade que é muito mal entendida. Tem pessoas que acham que Jesus Cristo foi assim um exemplo de vida. Jesus foi um exemplo. Tem uma religião aí que crê assim, que Jesus foi um exemplo a ser seguido. Para nós que somos cristãos e a gente olha para a Bíblia como a regra de fé e prática do cristão, então a gente sabe que Jesus Cristo nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos, para andarmos nas suas pegadas. Mas isso não quer dizer que a gente tem que morrer numa cruz. Isso quer dizer que a gente tem que levar a nossa cruz. Assim como Jesus levou a cruz, a gente também carrega a nossa cruz. A cruz de Cristo era a expiação dos nossos pecados. Ele tinha que morrer lá na cruz, para lá na cruz ele expurgar os pecados da gente lá, para que a gente pudesse ter vida nele, para que houvesse perdão para nós. Então esse era o plano de Deus, né? Mas a nossa cruz é diferente da dele. A nossa cruz é a cruz da obediência. A nossa cruz em semelhança com a cruz que ele carregou. A cruz que ele carregou era rude, a nossa cruz também é rude. A cruz que ele carregou era um símbolo de morte, a nossa também. O apóstolo Paulo diz que nós somos entregues à morte todo dia. De modo que todo dia a gente tem que morrer para o pecado, para que Cristo viva em nós. Então, nesse sentido, a gente segue o exemplo de Cristo. Mas nesse sentido. Mas quando a gente olha para a cruz, aquilo ali não é um exemplo. Aquilo ali é um sacrifício. Aquilo ali não é um exemplo. Aquilo ali é o Filho de Deus morrendo por nós na cruz. Não é um mero exemplo. Ser seguidor de Cristo não é simplesmente imitar a bondade de Cristo. Não, eu vou ser misericordioso, porque Jesus Cristo é misericordioso. Então eu vou me compadecer das pessoas. Mas é se compadecer no temor do Senhor. Não, eu vou ajudar as pessoas. É louvável. É muito louvável. E Deus quer que a gente faça isso mesmo. Ajudar as pessoas, mas não para o nosso engrandecimento, mas para o engrandecimento dele. Quando a gente faz as nossas obras desconectados de Cristo, aquelas obras enaltecem o nosso eu, ao invés de enaltecer o Senhor, que é digno de toda glória. Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer que Deus vai dizer que o cristão, né, foi criado em Cristo para as boas obras. Que boas obras? A que ele preparou para que a gente nelas andasse. Veja que andar nessas obras não nos glorifica. Glorifica o Senhor. A gente anda nessas obras porque andando nelas a gente exalta o Senhor. E não nós. A gente não tem que aparecer nessas obras. A gente não tem que estar aí, né, em cartazes, nas ruas, porque a gente fez isso ou aquilo. De jeito nenhum. Quem tem que aparecer é Cristo. Essa é a diferença, né, desse olhar, esse olhar desvinculado da verdade para a morte do Salvador na cruz. A morte dele na cruz foi pelos nossos pecados. Jesus Cristo não estava ali fazendo qualquer média, ali se deixando morrer ali na cruz. Ele estava se oferecendo ao Pai em sacrifício pelos pecados, não deles, porque ele era puro, mas pelos pecados de nós os pecadores. Então, Jesus nunca ensinou que boas ações ou que as boas obras têm qualquer poder purificador. Esse ensino é enganoso. Esse ensino é egocêntrico.
eu entender que eu fazendo algo, eu angario o favor de Deus, isso é egocêntrico, porque a gente vai se gloriar no que a gente fizer. Ah, eu fiz isso. Não, eu fiz aquilo. Então, com isso, a gente faz de Deus um devedor. Porque se eu faço inúmeras obras, então Deus tem uma dívida alta comigo. Quando, na verdade, é o contrário. A minha dívida com Ele não é só alta, é impagável. Quando Jesus Cristo ali, ele falou na parábola do credor incompassivo, ele expôs ali a dívida, né? Era uma parábola, né? Então, tinha um senhor e tinha aquele que devia a seu senhor, né? Uma soma altíssima, uma soma que nem a pessoa trabalhando a vida dela todinha tinha condições de pagar. Muito embora, na parábola, o camarada chegou para aquele senhor e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu tudo te pagarei. Não tinha como ele pagar. É impagável. E aquele senhor se compadeceu daquele que o devia e o anistiou da sua dívida. Aí ele foi lá para o seu companheiro que devia uma soma, né, insignificante, voou no pescoço dele e denunciou ele às autoridades porque ele não o pagou. E ali Deus chama, aquele senhor chama aquele camarada e coloca ele em prisão, porque ele não usou de misericórdia para com o seu próximo, tendo aquele senhor perdoado a sua dívida que era impagável. Então não tem obra que eu possa fazer aqui na terra que eu possa angariar o favor de Deus. Eu vivo debaixo da graça de Deus. O cristão vive debaixo da graça de Deus. Ele deve fazer as obras porque lhe compete fazer as obras. Quando ele faz as obras, ele fala a respeito dele, do que ele é. A obra, ela comunica quem a pessoa é, né? Do seu caráter, mas não vincula qualquer crédito para a salvação, de jeito nenhum. Uns fazem muitas e outros fazem poucas, mas todos estão em Cristo. O outro, porque não faz obras numerosas, não quer dizer que ele não está em Cristo, porque o que salva ele não são as obras, o que salva ele é o sangue do Cordeiro. Tem pessoas que também imaginam que lá no céu é tudo igual, né? As pessoas que fizeram poucas, as pessoas que fizeram muitas, e vão para o céu, vão estar tudo no mesmo lugarzinho e vão ter vantagens no céu iguais, de jeito nenhum. Deus é justo. O Senhor Jesus fala lá no livro de Apocalipse: eis que vem com as nuvens, né, e o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Não é o montante da obra, é em quem foi feita a obra. Se a obra foi feita para a glória e para o louvor de Deus, isso é computado. Mas se a obra foi feita para o louvor do homem, o Senhor Jesus diz: eles já receberam a sua recompensa. O tapinha nas costas, as palmas e as honras dos homens. Então essa é a recompensa daqueles que fazem as suas obras para si próprios. Mas aquele que faz a obra para Deus, Jesus até recomenda: a tua mão direita não saiba o que está fazendo a tua mão esquerda. Então é uma coisa que é feita na surdina. Não é para a nossa exaltação, mas é para a glória de Cristo. Então, a respeito da morte vicária de Cristo, que é a obra que Deus aceita para propiciação dos nossos pecados, é o sacrifício do seu Filho na cruz. É a única. Não tem outra obra. E essa obra eu não posso fazer. Porque, primeiro, eu não sou filho de Deus. Em segundo lugar, eu não sou puro. Eu sou pecador. Então, eu não estou qualificado para ir para a cruz e morrer nem pelos meus próprios pecados. Somente o Filho de Deus estava qualificado para ir para a cruz
e ali ele pagar pelos meus e os seus pecados. Veja o que João diz. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Veja, primeiro o que é que ele fala aqui, ó. A gente precisa andar na luz. O que é andar na luz? É andar com Cristo. É andar com Cristo. Assim como ele está na luz, eu preciso andar na luz, ou seja, andar com ele. Mantemos comunhão uns com os outros. Veja, ele está falando de comunhão. Ele não está falando aqui de crente ermitão. Tem crente que acha que pode viver como crente isolado de tudo e de todos. Pode, irmão. Cristianismo é comunhão. Como é que eu vou amar meu irmão se eu nem estou vendo meu irmão? Então, é claro que hoje a gente está vivendo um tempo mais difícil. A gente está vivendo um tempo em que fica difícil até a gente ver os irmãos. Mas a questão é, se amanhã, vamos dizer que amanhã, foi encontrada a cura para o Covid-19. E vai ter uma vacinação em massa. E vai chegar aqui em Pirauá essa vacinação. E todo mundo vai ser vacinado. E depois da vacinação, vai ser liberado tudo. Então, depois dessa liberação, nesse sentido, porque até então não vai haver uma liberação normal. Se alguém está esperando isso, é melhor tirar o cavalo da chuva, porque a pandemia não está controlada. Inclusive, pode haver uma segunda onda pior do que a primeira, se as pessoas não tiverem cuidado. Vai morrer mais gente do que já morreu, se as pessoas não atentarem. Então, essa coisa só vai voltar à normalização depois de uma vacina. Então, o que é que eu quero dizer? Digamos que chegou a vacina. Como vai ser a contingência nas igrejas? Será que você vai declarar que você é cristão amando a comunhão? Entendendo que essa pandemia trouxe uma situação difícil para aqueles que são cristãos? Ou não fez diferença? Eu espero que tenha feito, porque para mim fez muita diferença. Para mim fez, para minha família eu tenho certeza que fez. Porque a gente não pode viver afastados, porque nós somos cristãos, nós somos uma família. E uma família excelente, porque é a família do céu. É a família a qual não tem separação. A família comum é a separação, a morte separa. Isso é porque não estão em Cristo. Então, não estando em Cristo, a morte é uma separação eterna. Mas a família do Pai, na qual os cristãos estão nela, foram inseridos nela, por causa do Salvador Jesus Cristo, então, não há separação. É um até logo. Quando um crente morre, é um até logo. Não é um adeus. Você tem plena certeza que depois vai encontrar aquela pessoa. E não vai encontrar ela sofrendo. Vai encontrar ela nos braços do Pai. E você vai vê-la. Então, essa é a família. Essa é a família em que nós estamos inseridos. Então, nós precisamos andar na luz. E nós precisamos manter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue dele que nos purifica. Então a morte de Jesus Cristo, ela foi vicária. Ela foi uma morte, né, que ali comprou, né, a nossa salvação. Foi uma morte que ali purgou os nossos pecados. Essa foi a terceira, né, a terceira coisa, né,
a respeito da morte de Jesus Cristo, a terceira verdade a respeito da morte de Jesus Cristo que a gente não pode esquecer. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele sofreu em meu favor. Ele sofreu ali na cruz e morreu porque me amou. Se importou comigo, se importou com você também. Porque ele morreu para o que iria crer nele. E se você hoje crê nele, você recebeu essa graça de ser feito filho de Deus e de estar nos braços dele. Ainda há mais 3 razões, aliás, ainda há mais 3 verdades a respeito da morte de Jesus Cristo na cruz, que eu não vou falar aqui, porque o tempo não dá. Então eu vou findar aqui na terceira, e quando for no próximo domingo, eu vou falar a respeito das outras 3 verdades a respeito da morte de Cristo. Nesse mesmo texto de João, para que a gente possa estar inteirado desse assunto, e que Deus abençoe a vida dos irmãos, e que Deus nos dê graça a cada dia, para entender que a morte dele na cruz foi vital para que a gente estivesse na presença de Deus. Se Jesus Cristo tivesse desistido da cruz, não havia qualquer esperança para nós, e o mundo estava perdido, e todo mundo ia para o inferno, inclusive Adão, Samuel, Moisés, aqueles homens do Antigo Testamento, todo mundo estava condenado. Não tinha salvação para ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou. E nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Vamos estar assim orando e agradecendo a Deus pela sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua morte lá na cruz, Senhor Deus. Obrigado por aquele sacrifício único. Obrigado, Senhor Deus, por aquele sacrifício vicário, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque aquele sacrifício foi por nós, por nossos pecados. O Senhor nos amou, a gente estava perdido, não havia qualquer esperança para nós, mas o Senhor nos amou e enviou o seu Filho. E ele ali na cruz manifestou o amor do Pai por nós, derramando a sua vida para que a gente pudesse ter o perdão dos pecados, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos e ajuda-nos a viver uma vida, ó Deus, que glorifique teu nome. Uma vida, ó Deus, que reconheça a cada dia o teu sofrimento na cruz, Senhor, por nossos pecados, ó Deus, para que a gente pudesse andar contigo, para que a gente pudesse ser chamado família de Deus, para que a gente pudesse ser chamados, ó Deus, filhos e filhas de Deus. E nós exaltamos o teu nome e te agradecemos nesta noite e te pedimos a tua bênção sobre cada família que nos assiste, sobre cada lar, e também sobre aqueles que posteriormente irão assistir este culto, Senhor. Te agradecemos por tudo, Deus, e te louvamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria cantar, terminar com esse louvor. Depois desse louvor, eu vou impetrar a bênção. É os salmos e hinos. Abre sem erros, né? Não era essa outra. Não sei que sabe. Não deixa ela para outro culto. Então, eu estou querendo colocar esses salmos e hinos. 153. Qual somzinho? 153.
153 de Salmos e Hinos. Morri na cruz por ti. Morri na cruz por ti, morri por te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vivi assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui por ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu fui na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora tá vou dar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Que o Senhor Deus nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor sobre nós levante o rosto, nos dê a paz, desde agora e para sempre. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.